Oi, tudo bem, pessoal? Eu agradeço imensamente quem deixou um recadinho para mim nos comentários. É um retorno que vocês me dão e eu fico assim muito feliz. E eu recebi alguns recados sobre o livro de Salmos, muita gente gostou, e sobre o livro de Salmos de forma geral, como eu já comentei. Hoje eu quero falar sobre o livro do Salmos 4, né? O capítulo 4 de Salmos, que tem o tema, né? Confiança em Deus na angústia. Em algumas Bíblias também fala assim, oração pedindo ajuda de noite. Na verdade, eu vou ler os Salmos de número 4, porque a gente precisa de ajuda do nosso Deus para termos conforto. Eu estou começando meu canal agora, né, recentemente, não tem nem um mês, então eu gostaria que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário, para que a gente vai se fortalecendo cada dia mais, tendo vontade de estar aqui com vocês. Então, vamos ao Salmo número 4, verso 1. Na linguagem de hoje fala assim: ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te clamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Veja bem, quantas pessoas hoje estão precisando de uma resposta judicial, precisando de alguém que os defenda em várias situações, trabalhista, familiar, com seus filhos, uma injustiça, e muitas vezes a gente não tem a quem recorrer. Então, recorre ao Salmo 4, coloca a sua fé em prática, porque a gente fala que Deus é o defensor dos meus direitos. E se a Bíblia ela vale até hoje, porque ela é um livro milenar, né? Então nós podemos crer nessa palavra. Tem uma outra tradução que fala assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Outras pessoas estão angustiadas, seja por doenças, seja por falta de trabalho, seja por dificuldade com os filhos, com o marido, com o familiar, com o vizinho. A gente não sabe das angústias que as pessoas têm, as tribulações que elas passam no dia a dia. Mas a resposta que eu tenho para você é o Salmo 4. Porque Deus é o Deus da nossa justiça e Ele vai nos aliviar nas nossas angústias. O verso 2 diz: homens mortais, até quando vocês vão me insultar? Até quando vocês, poderosos, arrastarão o meu nome na lama e dirão calúnias e mentiras ao meu respeito? A gente tem que ter cuidado aqui quando nós formos nos dirigir à palavra de Deus e aos ensinamentos de Deus. Em outra língua, em uma outra linguagem, fala: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Então a gente fala que nós temos Cristo, que a gente conhece a palavra de Deus, que a gente vai prestar culto de adoração, mas será que nós estamos fazendo o que a gente aprende? Ou a gente está deixando a palavra de Deus virar um vexame? Ah, eu sou de Deus e não faço as coisas que tem que fazer, faço diferente do que a gente aprendeu. Cuidado com isso. Numa outra linguagem ainda, eu estava pesquisando, fala assim: filhos dos homens, ou seja, nós, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Porque Deus, ele é um Deus todo-poderoso. E isso é uma pergunta. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Às vezes, a gente nega o nome de Deus, né? A gente não fala, eu creio em Deus, dependendo das circunstâncias. A gente nega. Cuidado, dá uma lidinha no Salmo 4, que ele fala com você a respeito. O verso 3 diz: lembre-se de que Deus eterno
trata com cuidado aquele que o amam. Ele me ouve quando eu o clamo. Nós clamamos a Deus. Em outra versão fala assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Então, veja só, o Deus eterno é aquele que não tem início nem fim, ele é eterno. E ele está falando que ele separa para si o homem piedoso. Então, o cristão, ele tem a promessa que as suas orações vão ser respondidas. Mas nós temos que ler o verso 1, o verso 2. O verso 1 é, a gente clama a Deus. O verso 2, a gente tem que ser constante na nossa fé e não levar o nome de Deus em vão ou no vexame, ou a glória de Deus em infâmia. E aí, no terceiro, a gente volta a falar para Deus. Lembre-se que Deus eterno trata com cuidado aquele que o ama. Deus sempre vai nos amar, sempre. Por mais que a gente faça as coisas não certas, Deus vai sempre nos amar. Eu tô com um caderno aqui porque eu escrevi. São várias Bíblias e eu preferi escrever os versos bíblicos, né? Então vamos ler o verso 4. Temam de medo e parem de pecar. Examinem as suas próprias consciências, sozinhos e quietos em seus quartos. Na linguagem de hoje fala isso, né? Pra gente, nós pecamos, nós falhamos, né? A gente tem os nossos erros e às vezes a gente quer se livrar disso perguntando para um amigo, né? O que você acha disso que eu fiz, que eu deixei de fazer? Mas você sabe que tá errado. Então Deus fala, olha, não pergunte para o seu amigo. Aliás, eu que escrevi aqui, não pergunte para o seu amigo sobre os seus erros. Você sabe muito bem se está errado ou não. E a Bíblia fala no 4, né? Examine sozinhos e quietos nos seus quartos. Na linguagem de hoje eu peguei esse verso. Então, olha, entra no seu quarto, revê as suas posições, reveja o seu dia e ore a Deus. Porque ele é Deus de amor, ele fala no 3 que ele é um Deus que ama os seus filhos. Então, se você pecou, não fica buscando uma desculpa com o amiguinho. Ajoelha ou senta, medita, fala com Deus e mude de posição. O 5 fala, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confie no Deus eterno. Aí muitas pessoas ficam pensando, né? Qual é o sacrifício que Deus exige? Nesse Salmo 4, são as atitudes corretas, né? É só a gente ser correto, que nós já estamos fazendo o que Deus quer. Deus eterno, né? Eu já falei, é o que não tem começo nem fim. Ele é um artigo definido, Deus. E a gente fala que ele define, ele é determinado. Então, aqui um pouquinho sobre Deus eterno. Algumas Bíblias falam o Deus eterno. Então, Deus eterno é aquele que não tem começo nem fim. O 5. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Essa é uma outra versão. Sacrifício de justiça, ou seja correto. Haja com justiça, né? Aqueles que estão próximos de vocês. Ou mesmo aqueles que muitas vezes têm negligenciado e nós temos que relevar. O verso 6 diz: há pessoas que dizem, dá-nos mais bênçãos, ó Deus eterno, e olha para nós com bondade. Numa outra versão diz o seguinte: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. O que exalta sobre nós? O que é o sacrifício de justiça? É derrama sobre nós as bênçãos. Coloca sobre nós as tuas bênçãos, porque nós somos dependentes do Senhor. Estamos terminando, esse salmo tem 8 versos, e o 7 fala, a alegria que me dás é muito maior do que a daqueles que têm comida à vontade. E então, quem tem muita fartura, faz muita festa, faz muito vinho. Agora a gente até tá no momento aí de fica em casa por conta do corona, por conta de doenças, mas o importante
é que a alegria que vem do Senhor para a nossa vida é maior do que essas grandes festas de comida à vontade. E para encerrar, o verso 8. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Deus eterno, me fazes viver em segurança. Você tem mesmo essa segurança? Eu moro na cidade de São Paulo, uma cidade 24 horas ligada no 220 e não para, né? De jeito nenhum. E tudo acontece aqui, coisas boas e, infelizmente, tragédias, né? Mas nós, quando a gente vai deitar, qual é o sentimento que nós temos? Numa outra linguagem fala: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor, tu me fazes repousar em segurança. Você tem essa segurança dentro de você? Ou você é daquela que põe um monte de chave, tranca na porta e mesmo assim tem a luz acesa? Calma, calma, respira. Pensa que o nosso Deus, Ele está conosco todos os dias e em todos os momentos, na tribulação, nas dificuldades e nos momentos difíceis. Mas a gente tem que crer, a gente tem que fazer a nossa parte, que é confiar. E eu quero terminar dizendo o seguinte: aqueles que depositam sua confiança em Deus, tenha certeza da sua proteção. Confia e tenha certeza que Deus nos protege. É somente Ele a verdadeira fonte de segurança neste mundo. Eu agradeço quem ficou até o final. Mande para outras pessoas que se encontram em tribulação e que não conhecem a palavra de Deus, que não têm o hábito de ler a Bíblia, e se inscreva no canal. Muito obrigada. Tchau.